Ok. Então vamos lá, né? Bom dia a todas vocês, a todos, né? Estamos aí no nosso 11º encontro. Lembrando que são 3 encontros, né? Então nós temos apenas mais 2. E aí, pessoal, nós temos uma organização para fazer para as 2 próximas reuniões, mas eu vou esperar mais uns minutinhos para falar dessa organização. Bom dia, Regina, porque tem alguns colegas que vão entrando ali nesses primeiros minutos, né, para que todos possam escutar os informes aí, tá bom? Essa organização. Mas vamos começando, né, a conversa, vamos lá. Oi, Priscila, bom dia, tudo bom? Bom dia. Ok, bom dia. O primeiro slide nosso sempre, né, é essa orientação para mantermos as câmeras abertas, né, é a forma como a frequência fica registrada de vocês, né, e também, além disso, facilita aí a nossa interação, o nosso diálogo, né, a leitura visual. E assim, gente, eu agradeço realmente. Vocês são uma turma bem legal, né? Os que não têm alguma dificuldade com o equipamento comentam ali no chatzinho, né? E a maioria realmente tem conseguido aí participar, interagir nas nossas reuniões, né? Então, eu realmente agradeço por isso. Então, vamos para frente. E qualquer momento que vocês precisarem, né, interromper, contribuir, fiquem à vontade, né? Então, o tema de hoje é o conselho de classe final, o pedagogo enquanto articulador do processo de ensino-aprendizagem, o pré-conselho, e hoje nós vamos, então, falar do conselho de classe final. Hoje nós falamos um pouco mais sobre o pré-conselho. E aí, na semana que vem, nós vamos falar um pouco mais realmente sobre o conselho de classe final, tá? E o objetivo é identificar o nosso papel enquanto pedagogos, frente a essas ações do pré-conselho. Então, o nosso Em Ação de hoje, nós vamos pensar um pouquinho ali até como a gente pode estar organizando algumas proposições, né, para nos ajudar nessa organização dos pré-conselhos, tá? A nossa agenda, então, nós temos ali alguns minutos para o acolhimento, em seguida, um pouquinho para falar da nossa experiência, alguns conceitos importantes referentes ao conselho de classe, né, um pouquinho de fundamentação, o momento do em ação, o momento de socialização e o encerramento, certo? Então, vamos para frente. Aqui no acolhimento, então, como nós vamos falar do pré-conselho, então, essa é a atividade que nós faremos hoje. O conselho de classe, ele constitui-se parte integrante do processo avaliativo. Ah, ok. Uhum. Edmara, tudo bem. Você vai ficar com a câmera fechada, mas vai continuar participando, tá bom? Né? Uhum. Pessoal, é até importante, né, que como vocês manifestam, né, se tem alguma questão, é importante deixar ali registrado, porque esse chat nosso, ele fica também registrado, tá? Então, assim, é legal quando vocês justificam, né? Fica bom. Então, ali, ó, o conselho de classe constitui-se parte integrante do processo avaliativo, onde todos os sujeitos, de forma coletiva, se posicionam frente ao diagnóstico, analisam e discutem acerca dos dados, dos avanços, problemas e proposições para a tomada de decisões que contemplem encaminhamentos relacionados às metodologias, ações e estratégias que visem a aprendizagem e que levem em conta as necessidades e as dificuldades dos estudantes, né? Então, aqui para nós começarmos a nossa conversa. E ali tem o pedido aqui, ó, descreva no chat quais as etapas de organização do conselho de classe. Então, abram o chat de vocês ali, onde está o balãozinho, né? E escrevam ali quais vocês consideram que são as etapas do conselho de classe na escola de vocês, como é que vocês organizam. Podem escrever pelo chat ali. Vamos lá.
Daí, em seguida, eu já abro outro balãozinho aqui do lado para a gente ver a resposta correta. Oi, Magali, bom dia, tudo bem? Bom dia, prof. Bom dia, oi, Regina, Está tudo corrido bem? aqui, está bem difícil. Tá bom, Magali. Quem puder, já estiver com condições, né, já vai escrevendo aqui no chat, pessoal. Como é a organização de vocês do conselho de classe? Já vão colocando aqui. Vamos lá. Quais são as etapas? Quais são as etapas que vocês consideram, né, do conselho de vocês? Como é que é? É o conselho. Quem quiser abrir o microfone e falar também, né, de uma forma breve, também fica, né? Mas a atividade é essa hoje, né? O nosso acolhimento. Quais são essas etapas? É o conselho, é o pré-conselho, pós-conselho? Como é que vocês organizam? Vão escrevendo aqui no chatzinho ao lado. Oi, Magali, pois não? Pode falar. Então, aqui, como a escola é bem pequena, a gente faz um pré-conselho individual com os professores. Vai fazendo, né? Aí Uhum. depois a gente tem o conselho mesmo, o conselho final, né? Então a gente organiza Conselho. todos os professores, daí, como a gente já tem esse pré-conselho, já sabe, né, das questões que precisa ser resolvidas, já Uhum. está mais do que meio caminho andado, né? Já Sim. fica mais fácil, Uhum. porque a escola do campo é bem tranquila, né? Não tem tantos problemas. Então, para nós, Certo, assim, é Magali. bem tranquilo, tá? Aham. Certo, que legal. Obrigada, Magali. A Josiane escreveu aqui no chat, olha. Entrega das fichas aos professores para o preenchimento dos critérios, né? Pelo que eu entendi, seria o pré-conselho, né, Josi? O Afonso colocou migrar as notas e frequências, hora atividade com o professor, o pré-conselho, ok, Afonso. Quem mais quer dar uma sugestão? Quem mais quer falar, pessoal? Como é que vocês organizam na escola de vocês? Uhum, vamos lá. A Magali, Magali, enquanto vão escrevendo ali, após esse momento de acolhimento e após os informes, daí eu abro alguns minutinhos para você fazer a apresentação da sua implementação 1, pode ser? Que aí você vai se preparando enquanto isso. Depois desse acolhimento, nós vamos passar uma organização para as próximas 2 semanas, tá? E aí depois disso eu abro para você apresentar a sua implementação, tá bom? Deixa por último que eu estou tentando terminar. Ah, então tá. Você quer fazer no Porque final da está bem reunião. lenta a nossa internet, está caindo Tá, muito e a gente não está conseguindo fazer, tá? tá. Então, Tá deixa por bom. último. Pode passar a aula tranquila. Tá bom, vamos reservar ali os Tá bom? minutinhos finais, os 5 minutos finais. Beleza, então. Ok. Obrigada. Então, a Regina, deixa eu ver quem escreveu antes. A Edmara escreveu ali, olha só, depois do Afonso. Pré-conselho de classe, no acompanhamento de hora-atividade, conversa coletiva com os estudantes, muito legal. Conselho, reunião coletiva com professores. E o pós-conselho, agora no terceiro trimestre, fica um pouco comprometido. Muitas vezes a gente retoma esse pós-conselho, né, Edmara, lá no início do ano letivo, né? A Regina escreveu assim: pré-conselho, através de documento compartilhado no Drive. Bem legal também, Regina, agiliza muito, né, a socialização das informações. A Fernanda escreveu: conselho de classe, nos reunimos, a equipe pedagógica e todos os professores, para analisar as estratégias para o ensino-aprendizagem e verificar sobre o rendimento e notas dos estudantes. Muito bom. A Circe também conversa com os professores individualmente antes do pré-conselho. Como a escola é grande, após fazermos o pré-conselho, antes distribuímos as fichas do pré-conselho. Então, é todo esse levantamento de dados, né? O Robson escreveu pré-conselho, conselho individual com cada professor, em hora atividade, discutindo um por um dos alunos e suas especificidades. Ok, Robson, muito bem. A Tatiane, pré-conselho, realizamos um levantamento dos alunos com risco de reprova, com conversas com professores na hora atividade. Assim, conseguimos chegar em um resultado. Ok? Muito bem, pessoal. Então, vários de vocês fazem o pré-conselho
ou via Drive, ou com entrega das fichas, ou no presencial ali, né, como alguns indicaram, né? E olha aqui a imagem, né, que a mantenedora trouxe para nós, que a SED trouxe. Olha a imagem que eles criaram para pensar nesse conselho, né? As engrenagens aqui. Então, o conselho, que é esse conselho coletivo, com a direção, toda a equipe, né? E todo o coletivo de professores, todo o colegiado, é o conselho principal. No entanto, tem o pré-conselho, que antecede, que é todo esse movimento que vocês relataram aqui no chat, né, de busca, de levantamento de dados dos estudantes, né, e aí também o pós-conselho, né, que como eu acho que foi a Edmara que falou, que no pós-conselho, nesse terceiro trimestre, ele fica um pouco prejudicado, né, mas que ele pode ser, e preferencialmente que seja realizado, né, no início do ano letivo, do próximo ano letivo, né, que a gente dá devolutiva, das aprovações pelo conselho, né, alguma situação que foi levantada no conselho que foi pontuada. Então, vocês estão de parabéns, palminhas ali, ó, para todos que escreveram no chat. Muito bem. Que legal, é esse movimento mesmo, né, gente, do conselho que a gente vai fazendo, tá? Agora, gente, assim, ó, olha, a Circe também, obrigada, Circe. Olha só, agora, antes de nós darmos sequência aqui, eu já vou parar um pouquinho para a gente conversar a respeito de algumas questões, tá? A Sueli também escreveu, deixa eu ler aqui o que a Tatiane eu li, a da Sueli não li, ó, deixa eu fechar da Sueli. Normalmente, vamos comentando sobre as situações dos alunos, e assim fazemos o pré-conselho, com fichas para as anotações, e assim vamos nos organizando para que o conselho seja mais fácil. Lidamos com os resultados que são importantes para essas análises, são realizados nas horas atividades e depois o pós-conselho. Legal, Sueli, muito bom, muito obrigada. Aham, isso mesmo, né, Sueli? É esse movimento, né? Pessoal, agora nós estamos já com uma quantidade grande, né, de pessoas que entraram na reunião, praticamente todos os cursistas estão aqui. Então, é assim, eu vou até parar essa apresentação um pouquinho e vou colocar uma outra para nós conversarmos, tá? E já a gente volta para aquela organização ali. Nós temos, hoje é a antepenúltima reunião, né? Então, nós temos na semana que vem, a penúltima semana, e na outra semana, no dia 29, no dia 7, aliás, né? O nosso último dia de reunião, quinta-feira da semana que vem, tá? Nos dias 30 e o dia 7 são os nossos dois últimos. E aí, pessoal, o que que acontece? Nós precisamos, essa implementação número 2, ela também precisa ser apresentada, né? A apresentação das implementações de vocês, nessa terceira jornada, ela é um critério avaliativo. Então, ela entra lá como uma rubrica. Por isso que é tão importante que vocês falem um pouquinho, né, sobre a implementação de vocês. Porque, na verdade, nós estamos num grupo de estudos, né? Então, quando a gente compartilha, vai estar aí acrescentando na prática dos outros. Então, nós vamos fazer um agendamento de algumas pessoas que possam apresentar na quinta-feira que vem, dia 29, e os outros que puderem apresentar no dia, no nosso caso, vai ser no dia 6, né, gente? Já dia 7, aliás, da semana que vem, tá? Aí, eu coloquei aqui no chat o cronograma dessas apresentações, e aí vocês vão fazer assim. Então, ela está para editar, caso alguém não consiga, me fala, né? Eu vi que, olha, só que bom, alguns já entraram. Vocês vão escrever o nome de vocês, como a Edmara está fazendo ali, e do ladinho, vocês já vão escrever o dia que vocês vão apresentar. Eu só peço, tem 3 pessoas escrevendo no mesmo. Eu só peço que vocês pulem um
cada um tem que usar um espaço, tá, gente? Como é um documento coletivo, cada um vai ter que buscar o seu caminho aqui, né? Porque tem espaço para todos ali estarem apresentando. Então, vocês viram, por exemplo, então a Leandra escreveu o nome, aí, Edmar, eu peço que você escreva no debaixo. Aí tem um outro, vem aqui, ó, vem colando. A Circe está aqui, ó. Então, daí, viu que um colega já está escrevendo? Espera um pouquinho, né? Para não apagar a inscrição dele. Tá bom? E aí, gente, então, alguns fazem no dia 5. Ah, ok, a Edmara pediu todos juntos. Vocês são em 5, né, Edmara? Por isso que você está escrevendo junto. Então, eu acredito que sim, a não ser que alguém. Ó, para a semana que vem, dá para apresentar já umas 8 pessoas, 8 a 10 pessoas, não teria problema. Nessa apresentação, dessa implementação número 2, pessoal, nós vamos ter que ser um pouquinho mais criteriosos com a questão do horário, tá? Então, assim, nós vamos ter que respeitar esse tempinho ali dos 4 minutos, né? Se precisar, quando faltar ali uns segundos, ali um minutinho, eu vou sinalizar para vocês, tá? Mas na minha parte não teria problema, vocês poderiam apresentar aqui. Oi. Profe, nós aqui do Humberto, podemos apresentar todos juntos no dia? Podemos colocar o nome todos só ou um em cada um daí? Ó, pode ser, só que vocês coloquem os nomes de vocês na sequência, tá? Então, eu vi que vocês colocaram ali a Leandra, a Edmara e a Fran, né? Cada uma de vocês coloca, e daí a gente reserva os 5 primeiros ali para vocês, tá, Edilson? A gente reserva ali e vocês 5 colocam na sequência, então, que aí vocês se organizam enquanto escola, né, para vocês fazerem as apresentações, tá? Aham, isso mesmo, pode ser. Coloquem na sequência. E aí, os demais, então, tem ainda algumas vagas ali, né? Eles são em 5, então tem mais algumas vagas, vocês vão colocando lá, ou para o dia 7, ou para o dia. No caso, dia 7. Aí coloca o nome. 30, né, professora? A outra data? Isso. O dia 7 de dezembro, né? Ou o dia 30 de novembro. Eu fico fazendo a conta toda hora das datas aqui. Certo, então eu vou dar uns minutinhos para vocês escreverem o nome de vocês ali, tá? Podem escrever, então, agora os nomes ali no cronograma. Qualquer dúvida, abre o microfone, já vamos conversando. Só que daí, Edilson, precisa ser um nome em cada fichinha, tá? E aí depois eu vou deixar disponível lá para vocês, depois vocês vão lá no Classroom e editam, né? E acrescentam o link da implementação de vocês aqui, tá? Do ladinho. Oi, Lídia. Oi, pois não, Regina. É a Regina Marcon que está falando. Seguinte, tem como. Eu não sei o que eu arrumei lá na folha da tarefa da implementação 2, que eu acabei desconfigurando aquela folha ali, eu não consigo colocar o texto aquele resumo final lá, o relato, na mesma folha, entende? Eu fui colocar foto lá. E acabou, não sei o que aconteceu, mexi naquela folha e eu não consigo colocar o texto numa única página, seguido, sabe, o relato. Ele pula para uma outra folha. Tem como você mandar aquilo de novo para mim? Ou o que eu faço? Deixo assim? Porque ontem eu falei com algumas pessoas no colégio, ninguém conseguiu arrumar aquilo lá para mim. Viu, Regina? É que assim, ó, talvez você não esteja conseguindo editar, você é a Regina Remor, né? Não, Marcon. Ah, Regina Marcon. Tá, espera só um pouquinho, então. Deixa eu só confirmar aqui.
Caso eu não consiga olhar agora, depois eu dou uma olhadinha, Regina. Tá, é que eu não. A folha, daí eu tirei o texto de lá, porque ele ficou todo cortado, entende? Ele vai de uma folha para outra. Só que as duas folhas, elas juntaram lá embaixo. Eu vou ver se hoje alguém no colégio consegue me ajudar com isso. Que ontem que eu perguntei, a gente mexeu, não consegui. Uhum. Aí, porque eu não sei como que vocês postam isso, né? Não sei se é fácil isso, deletar a minha e colocar outra lá, entendeu? Aí eu digito tudo de novo, o que tem lá. Você não consegue. Eu vi que você já registrou assim o primeiro momento, o segundo Isso, já, momento, né? já. O terceiro, eu abri aqui Não, é lá rapidinho. embaixo. Depois desse Aí primeiro, lá aqui no na relato. pós-implementação e o relato. Ele foi Isso, lá para baixo, né? isso. Aham. Só que Então, assim, olha, não tem problema, Regina. Ó, porque não, você mas já a folha escreveu um ali, pouco quando do eu começo, relato. não, quando Hã? eu começo a colocar o texto lá de novo, fica só um Aham, trechinho ali, entendeu? Ali aham. onde começa o relato. Aí, do terceiro parágrafo para baixo, ele pula de folha, Sim. entende? É, dá a impressão que ele incluiu uma linha aqui depois que você terminou a última palavra ali, sabe? É, Dá essa exato. impressão. Não sei. Qualquer coisa, Regina, depois eu dou uma olhadinha melhor. Só que assim, Regina, essa questão de configuração, assim, isso não vai ser levado como um critério, entende? Avaliativo. O que é Ah, importante é que você tenha todas as informações ali, tá? tá. Então, assim, não tem problema se ficar desconfigurado, né? O importante é que todas as informações estejam. E eu vi que o seu está bem adiantado, né? Já está Tá. bem. Tá. Então tá bom, eu vou tentar arrumar hoje ainda, senão eu coloco assim Tá. como tá bom? Tá bom, não tem problema, tá? Isso não tem prejuízo. Assim, Então tá. gente, sobre essa questão da avaliação, e ainda né, enquanto o pessoal vai registrando, deixa eu falar para vocês, olha só. Então, as notas ainda não foram publicadas, divulgadas, porque ainda houve uma demorinha, né? No caso da turma de vocês, a apresentação de vocês demorou um pouco mais, e também então, nenhuma nota foi postada ainda, tá bom? E o que a gente vai levar em conta para as notas é se todos os dados estão ali. Caso não estejam todos os dados né, solicitados, conforme a rúbrica, né, a nota pode ter uma pequena redução aí, tá bom? Dessa implementação 2, pessoal, eu quero pedir para vocês assim o cuidado para não atrasar na entrega. Porque o que, que acontece? Nós temos as 2 próximas semanas de aula, né? E até o dia 8, então vocês entregam o trabalho nessa semana agora, apresentam, eu aguardo todas as apresentações de vocês, e em seguida, daí a gente já tem que registrar a avaliação, tá? Porque até o dia 8, então, o RCO precisa estar fechado já também, né? Então, eu peço que vocês cuidem para não atrasar dessa vez, tá bom? Dessa vez não vai ser possível aquelas entregas com muito atraso, né? Claro, se alguém tiver algum probleminha, entre em contato, a gente vai conversando, né? Mas esse cuidado com o atraso é para não atrasar da turma toda, tá bom? Então, qualquer dúvida, vamos conversando, né? Tanto que assim, olha, lá na atividade de vocês, na implementação, até eu estou com o da Regina aberto aqui, vou usar, eu não vou projetar não, Regina, mas só para eu ler uma questão. Lá no último de vocês, quando coloca lá o terceiro momento, ele pede já o resultado das ações implementadas, né? E algumas pessoas estavam pensando que seria já os resultados do Se Liga, né? Ali, dos dados da aprovação, né? Então, e imagens, né, desse momento da aprovação, enfim, né? Então, aqui vocês podem colocar as ações que foram implementadas a data da implementação, tá bom? E pensando assim, quais são as discussões que serão realizadas no conselho de classe final, que é um pouco disso que nós já estamos conversando, né? Hoje vamos estar conversando na semana que vem, tá bom? Está em atividades, Fernanda, e deixa eu ver se eu li toda a sua pergunta. Esse cronograma que eu postei aqui, Fernanda, onde que ele está?
Eu postei aqui. Isso, não está aparecendo para mim o cronograma. Não tá? O Edilson repostou aqui, é o link, né, Edilson, que você colocou do cronograma, pelo jeito? Uhum. Ok. E aí depois eu vou deixar lá no Class também, tá, Fernanda? Vou deixar no nosso Classroom, lá no mural, para ficar mais fácil de vocês localizarem nas atividades de hoje. Já vou deixar o cronograma lá também, tá? Tudo bem, pessoal? Sobre essa questão das notas, da implementação 2. Fernanda, está conseguindo editar agora com o link? Conseguiu, ok. Uhum. Alguma dúvida, pessoal, sobre a implementação 2? Alguma dificuldade? Oi, Magali, pois não? Não, foi sem querer, não sei onde que eu Tá, bati. a sua mãozinha estava levantada, ok. Uhum. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Tá. Não, Fernanda, mas não tem problema. Caso você não consiga, né? Você vai registrando depois, tá bom? Uhum. Então, ó, dia 30, 1, 2, 3, 4. A Circe, dia 7. A Sueli, dia 7. O Afonso, dia 30, 5. Robson, dia 7. Uhum. 8. Acho que vai dar certo, gente. Ok. A Fran, dia 30. Giovana, dia 30. Ok, depois a gente organiza bem certinho. E quem não colocou o nome ainda vai, aos pouquinhos, vai colocando, tá? Esse espaço aqui de comentários e sugestões é que durante o momento da implementação, eu vou deixar também esse documento aberto, vocês podem abri-lo novamente, né? Para vocês também estar fazendo ali algum comentário, né? No trabalho do colega, tá bom? É aberto para que todos vocês também façam, né? Alguma sugestão, enfim, né? Para melhorar a interação e contribuir com o trabalho do colega, certo? Então, agora, gente, eu vou parar essa projeção aqui, e aí eu vou voltar à projeção da nossa reunião de hoje, tá? Para a gente dar sequência à nossa atividade. Na semana passada, o Em Ação, apenas um grupo conseguiu fazer a apresentação do Em Ação. Então, quando nós fizermos a apresentação do Em Ação hoje, daí a gente puxa aquela apresentação da semana passada. Tudo bem? Porque eu lembro que tiveram umas contribuições bem interessantes também, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade agora. Uhum. Então, aqui pensando em nossa experiência. Pré-conselho é o momento de levantamento de dados, como vocês falaram, né? Do processo de ensino e aprendizagem, disponibilização aos conselheiros, professores, para análise comparativa do desempenho dos estudantes, das observações, dos encaminhamentos didático-metodológicos realizados e outros, de forma a dar agilidade ao conselho de classe. É um espaço de diagnóstico, né? Então, considera-se o pré-conselho o momento mais importante desse processo avaliativo, principalmente quando tratamos do conselho de classe final. Desta forma, o momento do pré-conselho deve envolver todos os atores escolares, professores, estudantes, equipe gestora, e olha só o que ele trouxe aqui, até mesmo famílias. De que forma você organiza o pré-conselho em sua realidade escolar como preparação para a realização do conselho de classe final? Aqui eu gostaria de convidar algum de vocês que queira compartilhar a forma como vocês estão organizando o pré-conselho de vocês, né? Alguns já escreveram no chat uma organização bem interessante. Quem que gostaria, pessoal, de relatar um pouquinho de como faz, de divulgar um pouquinho da experiência que vocês já estão fazendo? Como é que vocês organizam o pré-conselho de vocês na escola, com a comunidade escolar de vocês? Quem gostaria de falar um pouquinho a esse respeito, né? Porque, assim, sendo um grupo de estudos, é legal quando tem experiências novas aí para enriquecer a nossa.
Alguém gostaria de falar um pouquinho, de contar como realiza? Pode ser alguém que já escreveu no chat ou que não escreveu no chat, mas que tem uma experiência interessante. Eu vi que alguns colocaram que é o Drive, né? Outros fazem no pessoal. O pessoal, eu sei que vai um tempo muito maior, né, gente? Principalmente quem tem professores do ensino médio, né? O novo ensino médio, uma quantidade maior de professores, a educação profissional, né? Quem gostaria de compartilhar um pouquinho de como vem fazendo o conselho de vocês? Vamos lá. Cadê? Oi, Aqui no nosso colégio, a gente faz, acho que o pré-conselho assim, do terceiro trimestre é o mais importante, assim, né? Bem fundamental, que é um momento que a gente faz. Geralmente, durante o ano, a gente faz formulário, né, para os professores. Mas nesse pré-conselho de terceiro trimestre, a gente faz acompanhamento de hora de atividade, assim, conversa com os professores, vai listando aqueles alunos, assim, que ainda estão com problemas. Principalmente também agora que a gente está nesse período do Se Liga, que já ajuda nesse sentido também. A gente faz esse formulário com os professores sobre os alunos que estão em recuperação, reforço e aprofundamento, que também auxilia nesse momento de pré-conselho de classe, e nessa conversa individual, assim, com professores, conforme o grupo de hora de atividade, por turma, né, para saber como que estão os alunos, as notas, o que a gente ainda pode fazer. Eu acho que a questão maior desse pré-conselho é o que a gente ainda pode fazer com os alunos, o que a gente ainda pode ajudar e dar condições para que eles recuperem as notas e não chegue lá no conselho e tenha uma reprovação, né? Então, o pré-conselho aqui no nosso colégio é feito dessa forma para o terceiro trimestre. Ah, que legal, Edmara. Obrigada, né? E a Edmara fala dos demais que estão presentes aqui, né? Da Giovana, o Afonso, a Fran, né? Toda a equipe de vocês. Que legal, bem importante essa organização, né? Mais alguém gostaria de falar a forma como encaminha, pessoal? Tudo Eu bem? gostaria de falar, posso? Claro que sim, Denise. Assim, é bom até que eu vou tirar algumas dúvidas, né? Porque esse é o meu primeiro ano, assim, que eu tô como pedagoga. Aí a pedagoga que tem mais experiência no colégio, ela saiu, nós somos em duas. E assim, dessa vez eu vou acabar conduzindo, acho que meio que sozinha, né? Aí o que está sendo feito é o formulário, né? Que vai ser feita uma comparação, né, com o que foi feito anteriormente, né, para deixar registrado, né, para o próximo ano como foi o andamento dessas turmas, né, durante o ano todo, se teve alguma mudança, o que pode ser, né, melhorado para o próximo ano quando o próximo pedagogo estiver lá, né, e também, assim, no dia do pré-conselho, vai ser levantado, né, os dados apresentados para os professores e feito individualmente, o caso de cada aluno, né, o que pode ser feito para, né, no caso da aprovação deles, questão de faltas, de notas, aí mais ou menos tá sendo organizado dessa forma. Aí, assim, eu não sei se é o correto, né, porque eu ainda tenho muitas dúvidas também referente a isso. Aí, se alguém puder me ajudar, eu agradeço também. Mas, Denise, esse é o caminho mesmo, né? Esse é o percurso. Você viu como, né, a Edmara colocou também, né? O quanto é Sim. importante esse momento do levantamento de dados, né, pessoal? E ainda assim, essa corrida, né? O que dá tempo ainda para fazer, orientar para fazer as atividades do Se Liga de uma forma assim, bem com qualidade, né? Eu acho que a palavra também é essa, agora é avaliar o avanço dos alunos, né? Assim, Denise, eu acredito que nessa etapa agora, nessa reunião de hoje, na próxima semana, vai ajudar você aí, sabe? A subsidiar um pouco melhor, né, as tuas discussões, os teus encaminhamentos no conselho de classe. Então, cola na gente, fica aqui. Então, obrigada. Ah, que legal, que bom, né? Está começando agora, eu acho bem legal. Assim, ó, é a experiência, assim, né? Tô conseguindo aprender muitas coisas agora na prática, né? Então, está sendo bem Sim. bacana.
Uhum. Oi, Afonso, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo certo? Tudo. Então tá bom. Então, Lídia, na verdade, sim, o nosso, digamos assim, nosso pré-conselho, a gente já se inicia já lá quando a gente faz o conselho de classe do segundo trimestre. Ali a gente já verifica quais são os pontos de atenção, as situações que estão acontecendo. Então, dependendo dos casos, a gente já coloca, já relaciona turma por turma para ver a necessidade de chamar os responsáveis, a família, até lá para conversar, porque aquele estudante X, Y não está fazendo determinada coisa, então a gente já faz desde lá e vai fazendo esse acompanhamento. Aí o professor vai passando para a gente também, via WhatsApp, todas as situações que estão acontecendo, e a gente já vai fazendo acompanhamento para que no final no caso do terceiro trimestre, que é agora, a gente já tenha já como base quem são os estudantes, os problemas, digamos assim, se aqueles que tinham o segundo trimestre conseguiram recuperar, se estão bem ou não, para ver a necessidade ou não de ficar conversando com a família. Então, o professor já passa, olha, falando de tal, não está fazendo tal coisa, assim, se assado, e a gente já repassa isso para as famílias para fazer esse acompanhamento. Tá? Então, a gente já chega praticamente meio que enxuto no final do terceiro trimestre. Então, a gente vai fazer só umas coisas básicas, assim, bem pequenas mesmo, que agora, eu até pedi para fazer a minha implementação na semana que vem, justamente por isso, porque do dia 7 já vai ser a semana do conselho. Então, no conselho de classe, a gente vai ter o dia 9, que é no sábado, na quinta-feira a gente vai estar correndo atrás, verificando umas situações e outras, que é muito professor, muitas situações adversas, né? Até essa planilha do Selic, eu acabei de enviar agora lá para o núcleo, é muito inconsistente, sabe? O mesmo estudante que você vê que está maravilhosamente bem numa situação, o professor vai lá e coloca pedindo reforço, ou coloca toda a turma. Então, enfim, os professores em si ainda não tiveram consciência da necessidade de fazer uma coisa muito séria, sabe? Então, assim, foi uma briga para fazer preencher essa planilha que a SED nos mandou e tipo assim, dá para ver que eles colocam de qualquer forma, sabe? Alunos que eu coloquei ali que é desistente ou que foi colocado, foi para outra instituição, está grifado o aluno que está lá, e mesmo assim o professor começou a colocar lá na reforço ou uma coisa de outra para aquele estudante que nem lá no colégio não está mais. Aí você vê que eles nem leem, sabe? Existe essa dificuldade. Então, essa última semana a gente tira justamente para isso, para poder organizar essas situações ainda que ficou adverso. Mas seria isso, tá? É fazer a migração de nota mesmo, a gente migra para ver como é que está certinho, se de repente não tem algum estudante que acaba reprovando até por frequência, e fazer o acompanhamento da atividade e conversar com eles aquelas situações que a gente já está puxando desde o segundo trimestre, ok? Ok, Afonso, que legal. Obrigada pela contribuição, né? Olha, o que você trouxe eu achei bem interessante, que você amarrou, né, o conselho final com os encaminhamentos lá do segundo trimestre, né? Aqueles alunos que provavelmente estavam ali já que precisavam, né, de mais atenção, foram que vocês foram monitorando, que também é um encaminhamento bem legal, né? Dessa questão da continuidade no acompanhamento, né? Que legal, obrigada, Afonso. E realmente, Afonso, eu acho que a gente está passando, que você trouxe aí a questão da leitura, né? Que alguns não veem, né? Eu acho que a gente está passando um momento de avalanche, assim, às vezes, de informações, né? Acontece comigo também, algumas situações, a gente fala, olha, isso. Ah, mas eu não vi, puxa vida, né? E o quanto impacta, que daí você tem que fazer a revisão, né? De todo esse material antes de fazer o encaminhamento, né, Afonso? Mas que legal, obrigada. Então, pessoal, vamos para frente ali e quando precisarem vão abrindo o microfone, tá? Então, aqui, para pensar um pouquinho. A Sueli tinha escrito ali, né, também. Deixa eu ler ali o que a Sueli escreveu, ó. Vale ressaltar a aprendizagem desses alunos para termos um panorama que vai nos ajudar no próximo ano também. E eu acho que com todos acontecem, foi quando essa questão da leitura, né, de não cuidar um pouquinho, né, estar atento às orientações ali, né, dos documentos, enfim. Então, aqui, ó, pré-conselho e a mediação do pedagogo. Cabe ao pedagogo propor, neste momento, inúmeras reflexões ao grupo docente, com o objetivo de ultrapassar a fala somente em relação às notas alcançadas pelos estudantes, mas também realizar uma autoanálise de como foram suas práticas de trabalho. Aqui, quando a gente pensa assim, em ultrapassar apenas a questão das notas,
é pensando assim, naquele movimento de estar olhando quais avanços que os alunos tiveram. Porque tem alguns que não conseguem ter a evolução muito grande nas notas, né? Mas eles tiveram evolução na participação das aulas, na realização das atividades, na organização de um caderno, nos hábitos de estudos, né? Então, tudo isso é um momento de nós trazermos também, né? A condução das discussões no momento do pré-conselho devem ser pautadas e conduzidas com o objetivo de compreender quais foram as condições que levaram à hipótese do provável resultado final. Análise quantitativa. Não devemos trabalhar com o conceito de culpabilização, mas sim realizar uma plena discussão. Então, a primeira proposição desse slide ali, ele está para pensar um pouquinho das notas, que quando a gente fala de nota, é quantitativa, né? E aqui, quando a gente pensa ali no todo, nessas hipóteses, já é essa análise um pouco mais qualitativa, né? E essa questão da culpabilização, ela é muito séria, né, gente? Porque, assim, muitas vezes, essa questão da culpabilização recai sobre nós, equipe pedagógica, pedagogos, e assim, ai, mas a gente poderia ter orientado mais, né? Ou, o professor deveria ter feito mais. Ou, foi o aluno que não fez nada, né? Então, é assim, é um momento que nós nos analisamos enquanto colegiado, enquanto equipe, né? E não ficar buscando o culpado, né? Mas sim pensando ali na evolução, né? Quais foram as condições que esse aluno trouxe, o que é que foi que aconteceu nesse percurso desse ano letivo, né? E aqui, algo bem importante são os instrumentos de registros, que eles são importantes para garantir a lisura do processo e possibilitar uma análise pautada em evidências, com foco sempre para a aprendizagem dos estudantes. Então, quando a gente fala aqui em lisura do processo, da questão dos registros, é esse cuidado que nós temos em estar registrando todas as nossas ações, né? Em registrar o atendimento ao estudante, em registrar a convocação das famílias, se compareceram ou não, né? E eu não sei se acontece com vocês, né? Mas muitas vezes a gente faz tanta coisa. E aí fala assim, puxa, mas o que eu fiz hoje? E se a gente não tem registrado, a gente esquece mesmo, porque todos os dias nós fazemos muita coisa. Muitas vezes a gente faz uma orientação para o professor e fala, depois eu registro. E a gente acaba deixando de registrar e depois fica, puxa vida, né? Cadê esse registro? Ou, às vezes, uma orientação para aluno no corredor. E, às vezes, a gente faz assim também, né? Aquela orientação rápida, aquele acompanhamento de sala de aula, né? Então, todas as vezes, por exemplo, que a gente faz em sala de aula e faz uma orientação, é uma ação pedagógica nossa, né? Então, quanto mais a gente conseguir registrar, mais nós temos essas evidências do nosso trabalho que foi realizado, né? Então, essa questão dos registros, ela é bem importante, tá? Algum comentário a esse respeito? Tudo bem? Então, vamos para frente. Aqui nós vamos pensar no pré-conselho e na intencionalidade pedagógica. Então, a intencionalidade desse momento, como já tratamos, é o diagnóstico de todo o processo, entendendo o processo como aprendizagem dos estudantes e também as práticas de ensino desenvolvidas pelos professores. Deixa eu ver se alguém gostaria de ler aqui. Tem alguém que está quietinho, que ainda não participou hoje, que gostaria de ler? Quem quer nos ajudar a leitura? Não falem todos juntos, por favor, é só para um ler. Vamos lá, quem que pode ajudar? Leandro, a Circe, ótimo, Circe. Muito obrigada, Circe. Leia ali o segundo quadro do slide. Circe, está conseguindo ler? Dá para me ouvir? Ok. Bem baixinho, Circe. Pode falar um pouquinho mais alto. Agora, ligou? Dá para ouvir agora? Tá bem baixinho. Vocês estão ouvindo? Não.
Não, né? Não tá dando, Circe? Ah, mas igual a gente agradece, então, Circe. Obrigada, viu, pela ajuda e pela tentativa. Que aí ficou meio baixinho esse microfone, mas não tem problema, Circe. Quem mais gostaria de ajudar, então, a Circe, gente, aqui? Que aí para fazer a leitura. Eu leio. Ótimo, Afonso, vamos lá. É importante termos um planejamento desta etapa de pré-conselho, organizando previamente os dados, as evidências do aproveitamento escolar, frequência, notas, aproveitamento nas avaliações externas, etc., já registrados ao longo do ano letivo. As proposições intencionadas e efetivadas ao longo do ano letivo. Elaboração de uma rota de análises e discussões referente a todos os resultados, por meio de questionamentos propositivos, pensando sempre em duas frentes, o ensino e a aprendizagem. Considerar o percurso da escolarização dos estudantes nesta análise. Ok, Afonso, obrigada, né? Circe, qualquer coisa você lê os próximos daí, tá bom? Obrigada, querida. Então, aqui, pessoal, quando ele trata as evidências, né, do aproveitamento, é isso que vocês disseram ali no chat, que fazem via planilha, né? Esse levantamento de dados ali, a frequência, as notas, o aproveitamento nas avaliações externas, né? Trazer, então, esses dados, como é que esse aluno foi nas provas Paraná, né? Da primeira e da segunda edição, né? Teve evolução de uma prova para outra, né? As proposições intencionadas, né, efetivadas ao longo do ano letivo. Então, o que foi proposto que fosse realizado, né, o aluno deu conta de estar fazendo, né? A elaboração de uma rota de análise e discussões referente a todos os resultados, por meio de questionamentos propositivos, pensando sempre em duas frentes, o ensino e a aprendizagem. Então, esses questionamentos propositivos vai ser um pouco da nossa atividade em ação de hoje, né? Que nós vamos pensar um pouquinho aí, algumas proposições para fazer durante o momento do pré-conselho, né? E quando a gente pensa aqui sempre em duas frentes, o ensino e a aprendizagem, para não focarmos tanto nesse momento, ou tentar sair um pouco, né, gente, da questão do comportamento. Porque muitas vezes o que a gente observa no conselho de classe ou nos pré-conselhos, quando os professores vêm fazer o pré-conselho conosco, eles relatam muito, né, a questão comportamental, né? E assim, de forma alguma, né, o comportamento seja importante, claro que sim. A gente sabe que se é uma turma que tem alunos com situações de indisciplina, como ele afeta, né, a aprendizagem na turma, como ele afeta o processo, como ele interrompe tanto as aulas, dificulta, assim, né, a qualidade do aprendizado da turma. No entanto, nesse momento, o ideal é que o professor consiga falar um pouco sobre a evolução do estudante, sobre os conteúdos, quais conteúdos o aluno conseguiu se apropriar, né? Então, isso é importante nesse momento, sabe? Nós temos que pensar em direcionar a conversa para isso, pensando sempre no ensino e na aprendizagem, né? Buscando ali, quando a gente fala do ensino, até na questão das metodologias, né? Foi possível usar metodologias diferenciadas, né? Aqui, quando a gente pensa ali no percurso da escolarização dos estudantes nessa análise, né? Então, esse percurso, como é que ele aconteceu? Né? O aluno, ele tem defasagem de escolaridade com a idade que ele está, né? Foi um aluno que passou por muitas escolas, né, durante o período dele na vida escolar, né? Isso vai afetar, com certeza, né? É um estudante que nesse percurso, por exemplo, desse ano, teve períodos que ele ficou muito tempo sem professor, com professor com afastamento, sem uma substituição, né? Tudo, nós vamos pensar esse percurso nesse período, né? Outra coisa também, nós estamos, né, parece falar, mas vai falar de pandemia de novo, né?
Mas, assim, pensando que teve alunos que no período da pandemia, eles não foi um ano que eles não tiveram aula nenhuma, né? Muitas vezes nós temos na mesma sala de aula alunos que no período da pandemia acordavam cedinho, né? Participavam de todas as meets, interagiam com os professores, né? Participaram das dinâmicas, e outros alunos que os pais sequer iam buscar as atividades impressas para que eles fizessem, né? Então, essa perda, ela aconteceu, sim, né? Nós estamos nesse momento ainda de retomada, né? Sobre isso a gente conversou um pouquinho lá quando a gente falou em recomposição das aprendizagens, né? Então, quando a gente fala em percurso de escolarização, são vários fatores que a gente vai poder estar analisando, certo? Então, vamos lá. Então, a organização do conselho de classe. Cabe à equipe pedagógica a organização, a articulação e acompanhamento de todo o processo do conselho de classe, bem como a mediação das discussões que deverão favorecer o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Então, gente, realmente, nesse momento, é uma atribuição nossa, né? A organização do conselho de classe é uma atribuição nossa, né? Nós somos, nesse momento, que conseguimos olhar todo o colegiado e trazer as informações, né? Então, aqui, ó, as discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios qualitativos, como? Então, veja só, aqui o qualitativo, ele está até em negrito, né? Os avanços obtidos pelo estudante na aprendizagem. Então, um pouquinho do que a gente comentou, né? Vamos pensar no avanço, não vamos pensar na questão do comportamento, né? Vamos pensar como estava o aluno no início do ano letivo e como é que ele está agora, né? O que ele conseguiu desenvolver. O trabalho realizado pelo professor para que o estudante avance na aprendizagem, né? Então, uma proposição pode ser essa, professor, né? Você fez uma orientação individual para o aluno, né? Você conseguiu dizer para ele que ele teria que estudar um pouco mais de algumas coisas, né? Você ensinou como estuda a sua disciplina. Isso a gente, né? O ideal seria que no início, durante os conselhos já anteriores, né? A gente já pudesse estar falando sobre isso, né? Porque muitas vezes, conforme a matéria, o professor precisa dizer para eles, olha, gente, para vocês estudarem português, né, façam dessa forma, esse é o caminho. Para estudar geografia, uma boa dica é essa, entende? E quem sabe do conteúdo é o professor, né? E nós, enquanto pedagogos, nós temos essa atribuição de orientá-lo para isso, né? A metodologia de trabalho utilizada pelo professor, né, um pouquinho também do que comentamos, a metodologia, ela esteve adequada com o conteúdo, com a turma, né, o professor teve a oportunidade de diferenciar um pouquinho da metodologia. A gente sabe que é muito difícil, muitas vezes, propor para todas as aulas metodologias diferentes, né? Em razão, é claro, da quantidade de alunos que cada professor tem, de cada turma, né, gente? Não vamos, né? A gente entende todo esse contexto. Mas, assim, pelo menos de vez em quando o professor conseguiu propor uma metodologia diferenciada, que não a aula expositiva, né? Que não a simples questionário, né? Nós vimos já que cada estudante tem uma forma diferente de aprender, e o aluno ganha quando há metodologias diferenciadas, né? Aqui, observar o desempenho do aluno em todas as disciplinas. Então, tem disciplinas que o aluno vai muito bem, e outras disciplinas que as notas estão muito baixinhas, né? Então, isso também é importante nós estarmos trazendo nesse momento. O acompanhamento do aluno no ano seguinte, as situações de inclusão, as questões estruturais, né? Então, até, acho que foi a Edmara que falou, né, do pós-conselho. Então, o pós-conselho dá o feedback para o aluno, olha, os professores disseram isso e isso de você, né? Para o próximo ano, faça assim, né? Quem sabe consegue retomar no início do ano, como é que foi o conselho dele esse ano. As situações de inclusão, então, é um aluno da educação especial, né? Qual foi a flexibilização curricular que aconteceu para esse aluno? Houve essa flexibilização nas avaliações,
a flexibilização curricular, né? As questões estruturais. Quando a gente pensa em questões estruturais, a gente pensa na escola e também para além dos muros da escola, né? No caso, eu compreendo dessa forma, né? O aluno teve condições de ir para a escola, né, todos os dias, ele tinha o básico para ele conseguir chegar na escola todos os dias, né, gente? Então, aqui, não é que a gente vai ter uma visão protetora, mas a gente tem que analisar isso, né? Alunos que, por exemplo, passam por situações de conflitos familiares, eles têm uma questão que vai afetar, uma questão psicológica que vai afetar o aprendizado, né? E quantos alunos a gente atende que durante o percurso ali, eles relatam para nós que estão passando por conflitos muito grandes na família, né? Mudanças de endereço, dificuldade de acesso à escola, né, gente? Tudo isso, né, passa. Aqui, quando a gente fala sobre os critérios, sobre os instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas, né, vão contribuindo aí também. Por exemplo, tem situações que a prova vale 5 pontos, vamos supor, né? Se uma prova vale 5 pontos, o professor vai lá e dá uma prova com apenas 5 questões, né? Então, qual foi a oportunidade desse aluno de estar mostrando um pouquinho mais o conhecimento dele, né? Então, nisso aí, nós também vamos estar levando, né, esse questionamento. O ideal, então, vamos pensar nessa avaliação ali, que tivessem mais questões, cada avaliação com peso menor, que numa mesma avaliação tivessem questões com níveis diferenciados de dificuldade, questões abertas, questões objetivas, né? Uma análise, para que o aluno realmente conseguisse mostrar o seu aprendizado, né? Até aqui, pessoal, algum comentário? Algo que vocês lembraram? Algum exemplo que queiram trazer? Tudo bem? Porque muitas vezes a gente está pensando em alguma situação aqui, lembramos de um fato, de um episódio, né? Quem quiser contribuir, fiquem à vontade aí para falar um pouquinho, e pensando isso, né? Que enquanto grupo, a gente soma ali as nossas forças. Ou é só comigo que tudo isso acontece, né? De prova valendo 5 e com 5 questões. Uhum. Ah, Sueli está anotando, Sueli, que bom. Ok, que legal, gente. Então, vamos lá. Quando quiserem contribuir, fiquem super à vontade, tá bom? Então, pessoal, agora vamos já para a nossa atividade em ação, tá? A nossa atividade em ação de hoje é para pensar um pouquinho, então, nessa organização do pré-conselho. Vários já relataram que também, a Circe também está anotando. Circe, que legal. Assim, pessoal, a gravação da nossa reunião, ela vai ficar disponível sempre para vocês, tá? Ela fica disponível lá na aba das atividades e materiais. Então, os slides, eles já estão embaixo do mural. Quando a gente faz a postagem do mural, já ficam esses slides que a gente usa. Então, vocês também podem acessar, né? E a gravação da nossa reunião de hoje, ela fica disponível hoje à noite, por exemplo, ou amanhã, porque ela demora um pouquinho para vir para mim essa gravação. E aí depois a gente sobe para o YouTube e depois consegue disponibilizar para vocês, tá? Então, gente, o nosso Em Ação de hoje é esse aqui, ó. Para planejarmos as ações de pré-conselho, eu já vou colocar o link do Em Ação, que aí vocês já vão, quem quiser, já ir abrindo no computador, já vai abrindo para a gente pensar um pouquinho, né? Como é que nós vamos nos organizar. Já vou colocar aqui no chat o link, só que daí nós vamos nos dividir, tá? Em salas temáticas para conseguir fazer a atividade. Mas quem já quiser ir olhando, já vai olhando, já abre, já vai tirando dúvidas, tá? Então, o nosso Em Ação de hoje, vocês vão pensar assim, ó, quais são os principais desafios que vocês encontraram na sua realidade escolar
que serão pauta no momento de análise realizada no pré-conselho. Por exemplo, aí vocês vão situar qual turma que vocês vão analisar. Como vocês vão estar em grupo, vocês vão escolher uma turma, tá? Qual é a disciplina? Então, qual componente curricular? Retenção por frequência. Esse foi o maior desafio que vocês tiveram? Retenção por notas? Foi a distorção idade-série? Foram estudantes AEE, né? Estudantes da educação especial? Ou vocês tiveram outros problemas, né? Que foi mais forte para vocês? E aí vocês vão elaborar colaborativamente 3 questionamentos propositivos que podem contribuir para a análise do processo de ensino e aprendizagem no momento do pré-conselho, junto com os professores, e vocês vão escolher um relator para fazer essa socialização, certo? Então, eu já coloquei aqui no chat para vocês o documento, tá? E agora eu vou fazer a divisão em salas temáticas para que a gente consiga realizar essa atividade, tá? Então, já podem ir abrindo, já vão lendo o documento, né? Nós vamos fazer 4 salas, tá? Vamos colocar um tempinho aí, gente, de 20 minutos para vocês fazerem a atividade, para dar tempo de nós fazermos as apresentações hoje, e se der tempo também fazermos as apresentações das atividades da semana passada, tá? Então, eu vou até anotar, porque às vezes alguém perde o link. Ó, então, assim, na sala número 1, vai ficar a Fernanda, a Franciele, a Leandra e a Priscila, tá? Print. Uhum. Na sala número 2, vai ficar a Circe, a Edmara, e a Regina Maura e a Regina Marcon. A Regina Maura e a Regina Remor. As 2 Reginas ficam juntas para se conhecerem. Na sala número 3, o Afonso, o Edilson, a Giovanna e o Robson. Mas olha, ele juntou todos os meninos no mesmo grupo. E na sala número 4, vai ficar a Josiane, a Magali e a Sueli. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa a gente reorganiza. Mas aí vocês vão receber o convite, então, e vão ser redirecionados para a sala de vocês. E aí eu passo nas salas para ir tirando as dúvidas, tá? De preferência, antes de ir, já copiem o link. Mas senão eu vou passando nas salas de vocês e vou dando o auxílio que vocês precisarem, tá? Alguma pergunta? Vi que alguns já estão indo para salas temáticas.
Circe, tudo bem? Tudo deu certo agora no microfone? Tá aberto, tá fechado o microfone, Circe. Leandra, você não conseguiu ir, Leandra, para a sala temática? Que mais 6 minutinhos termina agora. Oi, Leandra, tudo bem? Leandra, você não conseguiu entrar na sala temática?
Vixe, foi pego no pulo agora. Vai começar? Já volto. A turma tá fazendo um trabalhinho e já volto. Olha que legal agora. Uhum. Oi, pessoal, voltando, sendo abduzidos. Eu acho que eu já comentei com vocês se eu queria ter essa ferramenta para o recreio, né? Toda vez eu penso isso. No começo da aula, tchuf, todo mundo para a sala de aula. Depois do recreio, tchuf. É muito bom, Seria né, muito gente? bom, né? Né? Eita, a gente ia se divertir. Pronto. Pessoal, deixa eu ver, tem alguns que ainda faltam voltar. Mas vamos aproveitar para fazer a nossa fotinha da semana aqui já? Aí a gente já faz a nossa foto, abrimos as câmeras. Edmara, se seu grupo tiver alguém sem câmera, fica juntinho com vocês aí, se vocês tiverem. Aparecer todo mundo na foto. Pode colar todo mundo. Prof, agora é a volta do recreio. O povo teve que ir acompanhar ali, tá? Tá. É a volta do recreio, vocês não têm uma mídia para abduzir todo mundo, né? Ai, ai. Quem puder abrir a câmera, gente, para fazermos a foto, vamos lá? Sexto. Quem consegue abrir a câmera? Ótimo. Vamos lá. Fazendo trabalho de verdade, né? A Circe estava aqui agora, Circe. Os outros alunos, olha lá. Ó, câmera. Uhum. Ah, bom. Ah, tá, que tem duas Circe. Então vamos lá, gente. Isso, mais um. Tati, consegue abrir, Tati, a câmera para fazer foto? Fica bem bonita? Não sei, no terceiro ano eu só fico assim para dançar. Então vamos lá, eu vou contar 3 e faço print, tá? Ah, a Tati falou que não, Tati, verdade, desculpa. Uhum. Eu vou contar até 3, olhem para a Teve câmera. O cara saiu, alguém fechou o portão, a bolsa ficou e ele ficou no marejado do portão. Muito bem. Já fiz o nosso print. Depois vou mandar no nosso grupo, eu acho que não mandei da última vez, né? Então, pessoal, ok, Tatiane, não se preocupe, é normal, né? Vamos então fazer as apresentações. Vocês escolheram um relator para fazer a apresentação da animação? Eu posso ir compartilhando. Vamos ver o que a Paulinha marcou. Compartilhando o documento, e aí vocês vão dizendo um pouquinho, eu passei nos grupos, vi que vocês estavam começando a trabalhar, né? E aí vocês vão informando o que vocês produziram, quais as proposições que vocês pensaram, tá? Dá para ver bem assim? Então, ok. Então, vamos lá. O grupo 1 é a Fernanda, a Priscila e a Franciele. Professora. Quem de vocês vai falar um pouquinho? Na verdade, a Franciele não entrou. A Franciele não entrou só a Priscila um pouco e eu que montei aqui. Então, eu vou falar, tá? Uhum. Tá me ouvindo? Estamos. Então, eu coloquei uma turma de 9º ano, né? O componente curricular língua portuguesa e os pontos que a gente apontou ali, que é retenção por frequência, retenção por notas. E como você pediu para elencar 3, eu coloquei ali, que os resultados se liga para saber quais estudantes atingiram a aprendizagem e sucessivamente as notas.
né, das notas ali. Sobre a frequência, né? Atas e registros de estudantes são em frequência e que foram encaminhados para a rede de proteção para ter o controle ali, né, da quantidade de faltas, para fazer essa análise, e aquele relatório e anotações dos estudantes que a gente sempre tem anotado, né, em nossos registros e atas sobre o comportamento do estudante, se ele é participativo ou não, e as notas para ser analisado juntamente com os professores e com a equipe pedagógica. Eu estou ensaiando pelo relatório. Isso. Porque, gente... Ok, Fernanda, muito bem. Eu acho que eu vou ouvir todos vocês, eu já tenho para que todos apresentem, e aí depois a gente faz umas considerações no final, tá? Então, vamos lá. O grupo 2 agora, então, é a Edmara, a Circe, a Regina e a Regina. Quem de vocês vai falar? Oi, prof. Eu posso falar. Certo. Assim, então a gente conversou assim bastante, mas eu acho que talvez faltou assim pegar bem o fio da meada ali nesses questionamentos propositivos, ficou um pouco em aberto. Mas falamos da primeira série, pensamos no componente curricular de matemática, mas falamos mais assim no geral, no grupo, do que especificamente sobre matemática. Pensamos aí na retenção por frequência e na retenção por notas. Em relação à retenção aí por frequência, então o questionamento é se é realizado esse acompanhamento individualizado com os estudantes, a comunicação com os responsáveis, tanto via WhatsApp quanto presencialmente, o envio da rede de proteção quando o estudante não retorna à escola. Então, esse foi o nosso questionamento, se isso é feito. E daí até a colega relatou, né, que é exatamente isso que a gente faz, né, que a gente faz esse acompanhamento e espera o retorno desse estudante. E como forma, assim, de talvez auxiliar o estudante, aqueles estudantes que, apesar de muitas faltas, talvez não estejam reprovados por frequência, o Se Liga, né? Que eles vão ter o momento de fazer essa recuperação, que provavelmente um estudante que tem muitas faltas, próximo a uma reprovação, também não tem notas muito boas, né? Então, que o Se Liga é uma forma de recuperar isso. Na questão de reprovação por notas, se esse acompanhamento é feito durante todo o ano letivo, e se o Se Liga é ofertado para esse aluno recuperar essas notas que ele tem em defasagem aí, que é um período que ele pode estar fazendo isso. Ali, pensando especificamente na disciplina de matemática, a gente colocou a questão de organizar um quadro de acompanhamento, porque é uma disciplina onde a gente geralmente tem muita reprovação, né, notas baixas, eles têm mais dificuldade. Então, para fazer esse acompanhamento durante todo o ano letivo, se isso é feito, por exemplo, por análise de RCO, até por acompanhamento de hora-atividade, né, para estar acompanhando o desempenho de cada estudante. E, por último, foi realizado feedback construtivo sobre o desempenho dos alunos, destacando áreas de melhoria e oferecendo orientações para ajudá-los a alcançar os melhores resultados. Então, se isso está sendo realizado durante o ano, para que a gente tenha um resultado positivo no final do ano, que esses alunos realmente consigam chegar lá com frequência suficiente, com nota suficiente, né, e com, consequentemente, aprendizagem, né, que é o principal aí, suficiente também. Pensamos isso, prof. Certo. Obrigada, grupo. Vamos lá, então. A próxima apresentação, deixa eu subir mais um pouquinho, grupo 3, o Afonso, o Robson, a Giovana e o Edilson. Qual de vocês vai apresentar? Robson. Oi, Robson, tudo bem? Vamos lá. A gente do grupo 3 ali, a gente trabalhou mais em cima, alguns pontos até, inclusive, que eu alinquei ali mais da realidade da minha escola. Lógico que todos participaram ali, foi bem, o entrosamento foi bem bacana. A gente colocou ali na turma do terceiro C, componente matemática e retenção por frequência, né? Entre outros também que vai enquadrar ali
nos quatro questionamentos que a gente colocou. Domínio de turma, mudanças em seu comportamento no ensino de aprendizagem. A gente colocou o professor, entendeu? Que a gente nota aí muitos professores já com um determinado período já grande de tempo de profissional, né? E eles costumam ali colocar chamada, dar falta para o aluno como forma de castigo, algumas coisas assim. Então, a gente percebe que vai criando um clima para ele mesmo, contra ele mesmo, né? Então, a gente colocou essa situação aqui, salvo que eu percebo isso também nos sextos, sétimos, oitavos anos ali, que a gente acompanha à tarde da mesma forma. Muito professor que acha ainda que se ele der uma nota vermelha, ele vai estar castigando o aluno, e muito pelo contrário, né? Utilização de metodologias diversificadas, aulas mais atrativas para que os estudantes se sintam pertencentes nas aulas, evitando as faltas. A utilização aí dos componentes, né, dos aplicativos, dessa questão mais de tecnologia também, expor aulas mais abrangentes aí com utilização das televisões. Como ensino médio, a gente também pode aí a questão de trazer profissionais liberais das áreas aí afins, né, onde a grande maioria pode fazer uma pesquisa junto com os alunos, para que eles venham fazer um debate, um encontro ali expondo como é a profissão, quais são os meios ali que eles podem procurar e se destacar. Daí a gente colocou aqui oportunizar aos estudantes recursos diferenciados, lanches, passeios, trotes, para melhorar a frequência. Nesse ponto, a gente colocou a questão do noturno, né? Com o IDEB ali foi feito, a grande maioria dos colégios, aí eles colocaram um lanche diferenciado, alguma coisa assim. A nossa colega Giovana, ela salientou ali a questão de fizeram um acordo também para um cinema, com os alunos ali com maior desempenho e maior participação também. Então, a gente propor também algumas trocas boas, benéficas, né? Trocas que a gente pode fazer com eles, e também, como eu coloquei, tem um relacionamento ali para você agarrar o aluno ali pela barriga também, proporcionando ali à noite alguns lanches, alguma coisa mais diferenciada para eles, tá? E daí a gente colocou aqui o maior contato com os professores. Muitos deles não temos acesso, pois tem poucas aulas, dificultando a troca de ideias, mesmo nas semanas pedagógicas. Esse quarto que a gente colocou aqui é essa falta que a gente percebe aonde que dentro das escolas a gente não consegue unir tanto os professores. Você pega um dia de estudo de planejamento ali, vai 30%, 40% dos professores. Num colégio como o nosso, que é de 2.000 alunos matriculados, 60, 80 professores. E a gente não consegue juntar esse povo, não consegue ter uma troca de ideias, como você sugeriu aqui na sala, que a gente está sempre um orientando o outro, ajudando com opções e opiniões, né? Então, a gente percebe que a gente tem essa grande dificuldade também. Então, o nosso trabalho foi esse. Nossa, bem legal, Robson. Interessante também, né? Essa questão da comunicação, né? Como é necessário. Estudos e planejamento, assim, seria um momento tão bom para a gente ter todo o coletivo da escola, né? Propor algumas ações, pensar um planejamento, né? Mas, infelizmente, como os professores, eles trabalham em lugares diferentes, nem sempre a gente consegue, né? Agora, o grupo 4... Quem são? Se conseguir apresentar rapidinho. Olha, gente, já são 10h38, não sei o que eu faço com o nosso tempo. Vamos lá, quem é do 4, pode ficar à vontade. É a Josiane, a Magali, a Sueli e a Tati. Sueli, seu microfone está fechado. Clica lá. Se as meninas, uma delas quer apresentar... Mas pode ser você mesma, Sueli, pode falar. Nossa, professora, quando nós começamos a conversar, eu trouxe essa situação da falta dos alunos por diferentes situações.
porque tem aluno que faz estágio, tem aluno que trabalha, temos alunos que cuidam, muitas vezes, de um pai, de uma mãe, de uma avó, e isso tudo faz com que esse aluno vá acumulando, de certa forma, uma quantidade de faltas. Então, isso é algo que a gente sempre tem que ficar procurando, conversando com os professores e com os alunos também, para ele perceber que isso daí é contabilizado e amanhã depois vai dar um resultado na vida dele. Então, essa é uma preocupação nossa também, porque às vezes nós, pedagogos, a gente fala para o professor, olha, mas ele faltou, ele não trouxe atestado, mas a mãe disse que ele não está bem, que ele está com isso, aquele outro está mal em casa, mas a mãe não consegue levar ao médico. E, às vezes, esse não levar ao médico leva 1 dia, 2 dias. Resultado, são 12 faltas. De 12 em 12, professora, daqui a pouco você está reprovado ou quase reprovado. Dificuldades também, por exemplo, outras situações que nós colocamos aqui, eu coloquei para as meninas também, é a dificuldade, professora, que a gente tem em situar o aluno, porque o aluno ele chega na escola com 14 para 15 anos. Aí o que acontece? Nós temos tudo isso que foi falado aí, que foram durante todo esse tempo que a gente aprendeu, temos Educatron, temos televisão, temos laboratório, temos a internet, mesmo que fale uma vez ou outra, mas nós temos tudo isso. Isso ainda, professora, não dá conta de fazer com que o aluno perceba, agora você está numa outra esfera, agora é ensino médio, agora você já tem que pensar algumas coisas de forma diferente, ver que os componentes são outros, porque, na verdade, professora, leva um tempo para que esse amadurecimento, essa situação aconteça. Só que, por outro lado, a gente também entende que eles são adolescentes e que a idade não reflete a tua maturidade. Às vezes, tem pessoa de 60 anos que é um adolescente eterno, tem atitudes de adolescente. Isso também é algo que faz com que a gente também tenha que sempre estar apontando com o professor, calma, é adolescente, fez 15 anos, tem 15, 8 meses, tem 15, 10 meses, tem 15, 11 meses, tem 15, 1 mês, calma, é outra situação. Aí uma colega também colocou levantamento de alunos com baixa aprendizagem, porque isso a gente tem sim, professora. Às vezes o professor está trabalhando lá, matrizes, por exemplo, está trabalhando um conteúdo que ele pressupõe que vai, nossa, vou trabalhar e a coisa vai desandar. Não, ele percebe que faltou ali uma adição, uma subtração, uma multiplicação, faltou uma geometria, faltou algo, e aí começa, e agora eu vou retomar, eu vou ter que ir lá atrás, porque já devia estar aqui sabendo adição, multiplicação, divisão, e aí começa uma discussão de novo, para a gente poder tranquilizar os professores, tranquilizar também a equipe, e vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar essa baixa aprendizagem, no caso, o que aconteceu, que chegou aqui desse jeito. Aí não adianta, como você falou hoje, não adianta ficar culpando. Vamos ver o que a gente consegue fazer, é isso. Aí alunos com responsabilidades que não são deles, que é isso mesmo, professora, tem que buscar o irmão, nós moramos aqui em Fazenda Rio Grande, é cortada pela BR. Às vezes, professora, acontece um acidente, qualquer situação lá no SEASA, ninguém consegue mais vir, ninguém mais consegue ir, é uma loucura. E também isso, o que faz? Isso também causa falta, isso também causa atrasos, e são preocupações que aí o pai já liga lá de longe e diz, sai antes, vai buscar teu irmão na escola, vai buscar tua irmã na escola. Tá, mais uma situação. Sueli, são essas questões estruturais, né, Sueli? Que a gente falou ali, que acabam afetando, né? Obrigada, Sueli, também. Parabéns, gente do céu, pela apresentação de vocês. Nós acabamos avançando no tempinho aqui. Eu coloquei aqui no chat, pessoal, para vocês, o link do Contribua Conosco, tá?
é bem importante que vocês participem. Tem uma área ali para vocês darem sugestões, essas sugestões são lidas, tá? Então, assim, participem mesmo. Tem uma colega nossa, inclusive da outra turma, a Magali, ela precisa fazer a apresentação da implementação número 1, né, Magali? E aí, gente, como são 10h44, nós vamos fazer assim. Quem puder ficar, fica, para poder acompanhar a colega. E caso alguém não possa, que já deu o horário, né? Fica à vontade, então, para poder, para sair, que eu sei que cada um tem os seus compromissos, tá? Só antes de a Magali começar a apresentar, eu vou rapidamente ler a nossa frase aqui do encerramento de hoje, tá? Lembrando que tudo que nós trabalhamos aqui, esses slides estão no nosso Class, né? Então, o Contribua Conosco já está ali. A frase da conclusão das atividades. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Então, quando vocês trazem aí os relatos, né, de como foi, como vocês estão trabalhando, como vocês estão implementando as atividades de vocês, transparece muito, né, essa questão do amor, esse relacionamento, essa preocupação com a qualidade do aprendizado dos nossos estudantes, né? Então, muito obrigada a todos vocês, tá bom? Coloca lá, Obrigada, gente. Não recebi o link. Eu coloquei no chat, Sueli. Olha as conversas anteriores ali, sobe um pouquinho. Beleza. Obrigada, gente. Uhum. Então, tá. Agora, nós vamos ouvir a apresentação da implementação da Magali. Magali, você vai conseguir fazer a tua apresentação? Como é que você está aí? Oi, prof. Eu vou ler, então, aqui o documento e vou apresentar bem rapidinho, porque eu ainda não consegui. Tá. Porque assim, Então, Magali, aqui, pode ser uma apresentação breve, tá? O tempo é 3 a 4 minutinhos. Então, fala um pouquinho sobre o seu relato, como é que foi, o que você encaminhou, tá bom? Não tem problema. Então, aqui, professora, foi perguntado aqui, né, no começo, sobre os acertos da edição Paraná, primeira edição e segunda edição, né? Língua portuguesa, o nosso aqui foi, no primeiro trimestre, foi até maior do que no segundo, foi 56,09%, e no segundo foi 55,3%, né? 30, 0,9, 30. E os alunos aqui da nossa escola do 9º ano, coloquei 9º ano, que é uma escola do campo, né? Então, nós não temos tantos problemas. Nós colocamos eu coloquei ali essa nota, que foi dessa turma, mas, no geral, assim, os alunos se saem muito bem. É 1 ou 2 alunos que têm uma porcentagem menor, né? Então, são mais aqueles alunos que já têm dificuldade, aqueles alunos que já vêm sendo trabalhados, né, no horário contrário do horário de aula deles, né, com o acompanhamento da professora de educação especial. Então, são esses alunos que têm um pouco mais de dificuldade, né? E também o nosso trabalho, nós vemos que em português e matemática falta um pouco de interpretação, a explícita e implícita, né? Então, o que a gente fez depois dos resultados da primeira edição e da segunda edição? Tanto da primeira como da segunda, nós fizemos tipo um plano de ação que trabalhasse mais a leitura em conjunto em todos os dias. E qualquer uma das aulas, por exemplo, na segunda-feira, na primeira aula, na terça-feira, na segunda aula, e assim por diante até terminar a semana. E essa oralidade dentro da sala de aula, né, um texto ou uma página de um livro, fazia-se de várias formas essa leitura. É uma leitura né, em um dia, no outro dia coletiva, dia individual, mas assim, o professor falava o ponto, né, e todo mundo. Por quê? Porque nós temos alunos que lê muito bem, mas tem vergonha, e também, eles também não conseguem ter uma interpretação boa. Então, nós fizemos essa ação dentro da nossa escola, e agora, nessa terceira edição, né, vamos ver agora,
da Prova Paraná, vamos ver como é que eles vão se sair, né? A primeira para a segunda eles melhoraram, né, um pouco na interpretação, e a gente tem orientado, os professores têm orientado em sala de aula, que precisam, na verdade, estar atento, porque a Prova Paraná, queira ou não queira, a leitura ali da pergunta, do texto, ela é bem implícita às vezes. Às vezes é explícita, mas às vezes é muito implícita. O aluno que não tem essa prática de leitura, ele não consegue entender. Então, essa foi a ação que a escola tomou aqui na Escola do Campo. Eu trabalho em 2 escolas, mas eu prefiro fazer o trabalho nessa escola que eu estou no curso de manhã. Mas seria isso no geral. A nossa pontuação, assim, vantagem não é ruim, é boa, né? Está bem, já foi acima do que eles fizeram no passado. Certo. Magali, olha aí que legal, deu certo a tua apresentação, obrigada por ter apresentado, muito bom. Obrigada também, Circe, Sueli, Priscila, que ficaram com a gente, né? Até o finalzinho aí, gente, obrigada. Magali, assim que você finalizar, daí você envia então, tá bom? Depois eu envio o trabalho. Tá bom. Tá, João, Gente, um bom obrigada. final de semana para vocês, tá? Descansem, fiquem bem também. Tchau, tchau. Lídia, Oi? Obrigada. Pois não. eu posso falar com você depois no particular? No WhatsApp? Pode, Circe. Tá Pode bom. sim. Me chama no WhatsApp. Você está no grupo, né, Circe? Tô. Pode sim, pode me chamar no WhatsApp. Se você quiser falar agora na Meet, eu paro a gravação e daí você fala também. Vamos aproveitar. Se Não, quiser já falar. eu falo no particular mesmo. É melhor, que daí a gente não toma muito tempo Tá bom? Tá bom. Obrigada. Por nada, gente. Beijinho. Até, viu? Tchau. Tchau.